dia, eu sou Júlia Catunda. Nós somos psiquiatras e nós, há 8 anos, montamos a oficina experimental de moda das doidas com a terapeuta ocupacional chamada Márcia Pompemeyer. A ideia das doidas é uma grife para qualquer mente e uma moda para qualquer corpo. A ideia dessa clínica é que ela, muito frequentemente acontece com a medicina, é que ela é uma antropologia. Ela acontece, é uma clínica que acontece numa interface com a arte. E ela busca, então, um tratamento pessoal, mas ela acontece num espaço coletivo. Que pode ser privado, que pode ser público. Dessa maneira, ela é uma clínica ampliada, ela acontece para além do consultório. E uma clínica procura a reabilitação de uma pessoa com transtorno. A gente, além de reconectar a pessoa com a comunidade, ela também prevê que essa pessoa possa partir para uma geração, ou como a gente prefere chamar, uma imaginação de renda. Dessa maneira, é uma tecnologia de saúde. E uma tecnologia de saúde tem a ver com a criação de um diálogo que a gente pode fazer, porque a luta antimanicomial fez um avanço ao longo do século XX, muito importante, dialogando e de alguma maneira permite um diálogo com que a arte do século XX veio pesquisando, né? Bom, o que a gente está propondo? Que vocês sejam artistas? Que vocês sejam loucos? Não, nem uma coisa nem outra. Mas dizer que a loucura, a imperfeição, as dificuldades, elas fazem parte da nossa subjetividade. E a aproximação disso permite que a gente desenvolva uma estilística de existência. Ou seja, permite que você trabalhe no limiar da loucura, de uma forma divertida, abrindo possibilidades para você. Hoje em dia a gente vive uma epidemia de doenças mentais, né? A gente tem acompanhado isso na mídia, as praças estão lotadas de craqueiros. A das doidas, nesse sentido, é uma educação para a saúde mental. Sim. A mania que é, né, do homem sempre fica com o controle remoto. Né? Na casa de todo mundo. Nos anos 90, quando a gente começou a clinicar, né, tinha 2 grandes processos no mundo acontecendo, muito interessantes, foram sincrônicos e uma época muito rica. Né? No Brasil, foi um grande momento da deshospitalização, o fechamento dos grandes depósitos de loucos, né? Pessoas que eram despojadas de todos os seus direitos. E esse processo foi muito bonito, a gente participou, a gente ativamente esteve ligado a isso. Ao mesmo tempo, no mundo, foi um grande avanço em termos de novas medicações, pesquisas, terapias na área de neurociências, do comportamento. Foi também uma fase muito excitante, muito interessante. A década de 90 foi conhecida como a década do cérebro. E aí, eu e a Júlia começamos a nos defrontar com um problema. A gente foi se afastando muito dessas 2 visões que eram predominantes, que eram mainstream. E era assim, a gente não podia concordar com o fato de que, assim, olha, a doença mental não existe, é tudo uma construção social e cultural, isso é... E a gente percebeu que não, o sofrimento é real, precisa ser tratado. E essa visão a gente se afastou e também a gente não gostava daquela outra visão e foi percebendo também que essa visão não é tão produtiva para nós, que é a visão assim, olha, então tudo são genes e comportamentos aprendidos na infância ou em algum momento traumático e que depois vão determinar toda a sua vida. A gente também não acredita nisso, a gente acredita que nós nunca estamos prontos, né? Como seres humanos, como pessoas, como portadores de afetos, né? Nós temos essa ideia de que não se pode tomar a febre pela infecção. Veja, a febre é a reação à infecção, é uma tentativa de saúde, né? Não é a doença. Quando você toma os sintomas, que são os sofrimentos psíquicos, que todos nós temos em alguma medida, em algum momento, pela doença, você está fazendo uma grave inversão entre causa e efeito, né? Há uma maneira de levar isso, há uma maneira de se tratar isso, e foi essa que a gente procurou desenvolver ao longo da nossa história, que a gente vai tentar falar aqui dos nossos fundamentos, de onde a gente foi se inspirando e como a gente chegou àquilo que a gente faz. Bom, o que nós estamos falando aqui é de loucura, né? E loucura, psicopatologicamente, a gente define como um transtorno
sensorial e um transtorno na linha do pensamento. O transtorno sensorial é o que a gente chama de alucinação, né? Então a pessoa vê coisas, ouve coisas que não são compartilháveis. No nível do pensamento, ela tem uma ruptura do eu e ela passa a ter ideias, às vezes um pouco mais graves, que produzem mundos que não correspondem aos mundos, né? Então há uma inadequação das pessoas. O que a gente aprendeu com Michel Foucault, na sua História da Loucura desde a Idade Clássica, é que esse comportamento, à medida em que a sociedade, que o urbanismo se fez, que essas pessoas passaram a ser encarceradas, né? E que, a partir do século XIX, com a criação da psiquiatria, você vai ter a separação dessa população dos criminosos comuns, né? E a criação da psiquiatria, porque ela não existia na história da medicina até então. No século XX, a gente começa a ter essa questão do manicômio começa a fazer um problema. É um problema de todas as ordens, e o encarceramento das pessoas sempre causa um problema. E aqui no Brasil, a gente teve experiências muito relevantes. Uma é o Osório César. O Osório César é um dos maridos da Tarsila do Amaral, e ele trabalhava no Juqueri, e lá ele montou a Escola Livre de Artes, né? E começou a trabalhar com, ele chamava que era um trabalho de psicopatia, mas ele começou a identificar vários produtores de imagens muito interessantes, que ele vendeu, esse projeto vivia da venda desses trabalhos, e ele fez exposição em todo lugar que você pode imaginar, na França, em Jundiaí, em Santos, no México, na Argentina. Foi um trabalho muito importante. A Nise da Silveira, que é essa senhora aqui, ela se inspirou nesse trabalho e levou ele adiante no Rio de Janeiro. Então ela montou, inclusive, tem o Museu da Imagem do Inconsciente até hoje lá no Rio de Janeiro. Na década de 70, o Franco Basaglia, esse de baixo, e o Franco Rotelli, além de quebrar a parede do manicômio, eles espalham pelo mundo a reforma psiquiátrica. Então, a gente começa a ver por que é tão interessante a loucura, ele é tão importante para nós. Porque, de uma certa maneira, com o louco não acontece um processo que acontece com todos nós, que é o fechamento para a criatividade em algum ponto da nossa vida. A gente deixa a infância, a gente deixa o modo aberto de ver o mundo e passa a padronizar certas coisas, né? O louco não, ele é um sujeito experimental para o resto da vida. Como a Júlia disse, ele tem alucinações e delírios, ele distorce a realidade. Mas, por outro lado, isso nós aprendemos numa prática muito corpo a corpo, ele vê coisas da realidade que nós não vemos, que não são visíveis para nós, que são óbvias. Vejam, isso aqui é o manto com que eu vou encontrar Deus, feito pelo Arthur Bispo do Rosário. Não percam, está na Bienal, é imperdível, é maravilhoso esse artista. Este homem passou 50 anos, 5 décadas encarcerado na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Esse homem passa a vida costurando, até os últimos dias de sua vida ele costurou coisas e nomes, e pessoas, e objetos, e situações que o constituíam, que o faziam como pessoa, né? E com isso ele pretendia, então, encarar a passagem, né? A morte, enfim. Este homem incrível, isolado de tudo, de todas as vanguardas, ele traz para nós uma coisa que o século XX, os maiores artistas quebram na arte, né? Então a arte não é mais pintar, não é mais esculpir, ela se abre para uma série de coisas, como performance, como a quebra da moldura do quadro, da escultura, toda aquela coisa, e uma arte que é participação, que é entrar dentro, que é quebrar limites, né? Esse limiar da loucura entre você, seu espectador, e seu autor da obra. Artistas contemporâneos ao bispo, enquanto o bispo faz isso dentro da colônia, fora, nós temos experiências muito importantes para entendimento do corpo, da criação, que são do Hélio de Sica, Os Penetráveis, Os Parangolés, e da Lígia Clark, uma discussão do quadro que vai cair nos bichos, né? Esses artistas são propositores e eles dizem o seguinte: nós somos propositores, cabem a vocês o sopro, a partilha da criação da obra. O que esses artistas, a Lígia Clark em especial, a obra dela vai calhar numa terapia que chama reestruturação do self.
e é muito parecido com o que a gente propõe, que não adianta você reabilitar uma pessoa e dar para ele um RG e um emprego, né? É preciso que haja uma produção no desejo e desejo na produção. Então, uma forma de tentar explicar para vocês como é que a gente faz isso, nós somos isso que nós seguimos muito essa ideia de ser propositores. Nós propomos para todos esses artistas, loucos ou não, usuários de CAPS, de Centro de Atenção Psicossocial, de Centro de Convivência, que são os serviços substitutivos que hoje servem à população que antes era manicomializada, né? Nós bolamos eventos muito curtos, né? Em que nós juntamos todos esses artistas, todas essas pessoas, misturamos artistas, loucos, não loucos, vários tipos de oficinas, de ONGs, de associações que a gente tem parcerias, como por exemplo o TED, uma grande parceria que nós temos tremenda felicidade de estar aqui. E é isso, a gente procura que dentro dessa rede de coisas que a gente tece, esses eventos aconteçam de forma curta e pontual. E por quê? Né? Porque aí, sinto dizer para vocês, mas é do ser humano, o ser humano não reage muito bem à proposta de liberdade, de conexão e de autonomia, né? Algo nele se levanta, isso em qualquer pessoa, mas algo nele se levanta que reage a isso, que ataca a isso e que procura destruir isso de alguma maneira. Então os nossos eventos são muito curtos e a gente chama isso de TAS, Zonas Temporárias de Autonomia. São experimentos em que você experimenta uma liberdade extrema. E para não despertar esses microfascismos que vivem em nós, porque uma coisa que nós percebemos quando derrubou-se os muros do manicômio que a gente participou, é que o manicômio sempre se refaz, ele sempre volta. Inclusive o Bob Marley, Babilônia sempre volta, né? De alguma maneira sempre tem um jeito disso voltar dentro de nós, nas nossas relações e na nossa atuação. Bom, agora a gente vai passar são 3 mais cases, rapidamente. Né? Mais rapidamente aqui, 3 cases. Este aqui é a Caldeira Dadá, que a gente faz, juntando tudo isso, e que é um case que a gente fez com uma instituição, e essa instituição muda a partir do momento que nós fizemos isso lá, e agora todos os domingos eles abriram para um evento muito plural, muito bacana, na Casa das Caldeiras, e foi uma consultoria que nós fizemos lá, vejam, Desfile das Doidas. Esse trabalho foi feito junto com o Teatro Solano Trindade, lá do Hugo das Artes, que se apresentaram junto, fazendo a música do nosso desfile. Teve, na verdade, lançamento de livro, teve oficina de criança, as bandas que se apresentaram, teve um show, uma dança de cadeirantes, que foi muito, muito emocionante. Uma série de atividades e que hoje está formalizado na Casa das Caldeiras. Todo domingo agora, a partir de 2012, existe todo domingo na Casa das Caldeiras. Não percam. A gente queria passar agora pelos nossos casos. São artistas que a gente começou a trabalhar com eles e que hoje eles estão inseridos a partir de um trabalho feito nesse CAPS que a gente também levou para esses eventos. Deveria ser o Zé Ricardo, sensacional, completamente fora da casinha, mas muito interessante, um homem que tem uma inteligência corporal enorme. Nós fizemos com que ele se tornasse o nosso coreógrafo dos nossos desfiles, e ele é maravilhoso. Aqui a gente vai ver curtamente. E se o passarinho tiver curiosidade de dar picadas, ele não vai furar, mas vai persuadir um som. Vai persuadir um som para que ele possa estar fazendo, sei lá, ele mesmo essa parte aqui é uma parte assim, acho que o restante ele pode interagir. Eu coloquei uma dessas galinhas aqui, se acaso ele tiver curiosidade de beber água, né? Isso aqui é uma raiz, quer dizer, vai ser uma raiz ainda, né? E a água ela incha esse. Vou passar pro próximo aqui rapidamente. João. Eu e a Júlia, que são da banda Mortos, e vamos cantar uma música dark, música gótica. Hoje ele vive no Baixo Augusto e vive disso, né? Da venda desse produto. Um pouquinho da música dele, não é? Góticos bebem sangue, túmulos cheios de barata muito grande, crânio com dentes e cabelos, e dormir no cemitério com muito legais. Sou preferido de
tequila e outras. Teve vodka, mais de 50 anos. Vinho é da hora, tequila. Gente, eu gostaria de deixar aqui para sempre, né? Mas infelizmente nosso tempo esgotou. A gente teria muito mais a dizer. Deixa eu ver se eu consigo passar o último slide aqui, que é bem bonito, bem legal. Essa é a caldeirada, se vir pode virar a caldeirada da data. E o que a gente quer dizer é isso, assim, acho que hoje em dia, no século XXI, muito mais do que decifrar o seu próprio enigma, se descobrir quem você é, a ideia é criar quem você é. Por isso que nós podemos aprender com a loucura, nesse limiar, esse diálogo no limiar da loucura.